Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais um dia, Ele é fiel, Ele cuida de nós, Ele nos concede tudo aquilo que nos é necessário quando nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Quando nós vigiamos e oramos sem cessar, quando nós carregamos em nosso corpo as marcas de Cristo, conforme as aflições, as tribulações que Ele nos permite, nós carregamos as suas cicatrizes, porque nós o louvamos e adoramos em qualquer situação, assim como Ele foi chicoteado, todo aquele que o segue é chicoteado, e através desse chicote, da disciplina, da vara da correção, isso produz um efeito grande em nós, porque através dessa exortação morre-se o pecado da carne, Nós somos purificados através dessa correção. Já aqueles que quando vêm os açoites e desistem da caminhada, carregam uma mente cauterizada, corrompida, porque preferem seguir o mundo, e aquele que ama o mundo não ama a Deus. Prefere ficar com o coração perverso, e aonde há mágoa, aonde há raiz venosa, não se alcança o amor. E a Bíblia diz que sem amor nada seria, o dom supremo. Ainda que falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor nada seria. Ainda que tivesse o dom de profecia, sem amor nada seria. Salmos 37, no versículo 7, diz: aquieta-te diante do Senhor e aguarda por Ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidades. Nós servimos o Deus vivo, invisível, aquele que a nossa fé está edificada, aquele que não o vemos, mas contemplamos as suas obras, contemplamos as suas maravilhas, porque tudo foi formado, foi criado, através daquele que nós seguimos, aquele que herdou tudo do Pai. Ele tudo formou, Ele tudo fez, e Deus o enviou, o pão que veio do céu, habitou no meio de nós, o Verbo que se fez carne, resplandeceu a sua glória, a imagem do Deus vivo, foi chicoteado ali naquela morte de cruz, pelas suas pisaduras nós somos curados, somos sarados. E todo aquele que nega-se a si mesmo, carrega a cruz, obras maiores farão, porque Ele disse: eu vou para o Pai e vos revestirei com espírito e com fogo, do qual todo aquele que passa pelas aflições, pelas tribulações, é purificado através desse fogo. Ele carrega em seu corpo as mesmas marcas de Cristo, com a mente de Cristo, Já aquele que não suporta, aquele que regride, ele tem a mente cauterizada, Ele volta com um véu, ele não tem a revelação
da imagem da glória do Deus vivo. Ele já não glorifica a Cristo como outrora, né? Ele volta na lei. E só se tem a revelação, a sabedoria justificada pelos filhos, como Jesus diz, porque assim lhe aprove, ó Pai. Ninguém conhece a Deus se Cristo não revelar a perfeita e agradável vontade do Pai. E muitos hoje, a Bíblia diz, né, Jesus já dizia, uma geração perversa, né, que pedem sinal, enquanto o único sinal que ele quer de nós é o sinal de Jonas, é o arrependimento. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. A Bíblia diz também em Salmos 49:16, não te indignes quando uma pessoa se enriquece, quanto aumenta a glória de sua casa, né? Porque ao morrer nada levará consigo, nem com ela descerá o seu esplendor. Muitos gostam de ser vistos por homens, né? Exibem a todo momento. E Jesus nos ensina, como ele dizia para os fariseus, né? Faça em oculto, qual o Pai que está no alto dos céus tudo contempla e os galardoa, né? Mas muitos gostam de ser vistos pelos homens. Nós servimos a um Deus vivo, invisível, que governa através do Filho, Jesus Cristo, através da nova aliança. E a nossa capacidade vem dele, do seu Santo Espírito, né? E quanto mais nós ficarmos invisíveis, mais a sua glória aumenta, resplandece. João 3,30 diz que ele cresça, que eu diminua. Jesus nos falou ontem, né? Muitos têm engrandecido a sua glória, têm enriquecido a sua casa e acaba sendo enganado pela serpente astuta e se torna um objeto de adoração. Quanto mais oculto nós ficarmos, mais a sua glória aparece, mais há liberdade para o Espírito Santo fugir das vãs doutrinas cerimoniais que nada acrescenta. Acaba se tornando um tanque de Betesda, uma casa de misericórdia, que Deus já não usa da sua misericórdia. De vez em quando há um mover das águas, uma agitação, porque não há liberdade para o Espírito, porque o Espírito é a verdade, o Espírito é liberdade. Aonde há o Espírito há liberdade para ele operar com sinais e maravilhas, para ele aquebrantar os corações que ali estiver e salvar as almas, para que eles sejam cheios do Espírito e o Espírito interceda por eles, para que o Espírito os defenda do vil acusador. Mas se não há liberdade, se não há a verdade, que é o Espírito, se suprime a verdade por filosofias vãs, por doutrinas humanas, essa injustiça, né, suprime a verdade, suprime o Filho do Homem. Muitos ocultam aquele que concede a sabedoria, aquele que é a verdade, aquele que é o caminho e aquele que é a vida. Como ele tem nos dito, muitos serão aqueles que naquele dia chegará: Senhor, mas eu construí vários templos em seu nome, eu expulsei demônios, eu salvei almas. E ele vai dizer: afasta de mim, eu não vos conheço,
pois tu participaste do ministério da iniquidade. Os sinais realizados não foram meus, foram operados a saber pelo pai da mentira, que é assassino desde o princípio, aquele que assassinou Abel, o mentiroso, aquele que fala do que lhe é próprio. A sua mentira não está no meu fundamento, porque o meu fundamento, a verdade, está desde o princípio, está desde o colo, no seio do Pai, que é Cristo, ungido de Deus, que foi gerado a sabedoria, aquele que revela a quem o quer, aquele aonde a sabedoria é justificada pelos filhos. Quando nós seguimos essas verdades, quando Ele nos unge e capacita, nós não falamos do que nos é próprio. Nós falamos as palavras que o Espírito coloca em nossa boca, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Todo aquele que segue o Espírito, ele está pronto para a hora que chegar o fim do fôlego de vida, como Jesus nos ensina. Louco, esta noite pedirão a sua alma. O que tens preparado? Para quem será? E ele é aquele que sonda o interior. Ele sabe se o interior está em retidão, em sinceridade, com a fé sincera, com amor reverente, se não se gloriou de nada, antes gloriou de sua fraqueza, que Ele nos aperfeiçoa em nossa fraqueza. Já alguns é um sepulcro caiado, o interior está cheio de toda imundícia, e como Ele nos disse ontem, Ele nos clama para que esvazie de tudo aquilo que afasta a presença do Espírito Santo. Mas muitos têm o coração endurecido. E quanto mais sepulcro caiado, mais vai ficando o seu interior corrompido. Já não se tem a mente de Cristo. Porque Ele é o cabeça e não tem comunhão de Cristo com Belial. Aquele que o coração não está segundo o coração de Deus, que está impuro, assim como Davi andava todos os dias de sua vida, com o coração puro, exceto no caso de Urias, mas ele não, quando foi exortado pelo profeta Natã, por parábolas, ele não reconheceu, até que Natã abriu o jogo e diz: Davi, esse alguém é tu. E ele se arrepende. Pequei somente contra ti, fiz o que diante dos teus olhos é mal. Me purifica como um isopo. Não me retires de mim o teu santo Espírito. Mantenha em mim um espírito inabalável. Ele se arrependeu. O salmista vai dizer: Senhor, me perdoa até dos pecados que me são ocultos. Porque aquele que se declara que é santo, aquele que diz que não tem pecado, Jesus disse: atire a primeira pedra, porque todo aquele que disser que não tem pecado, ele é mentiroso. Porque a Bíblia diz: Deus é verdadeiro e todo homem mentiroso. E ele disse àqueles que queriam apedrejar aquela mulher, e a consciência o acusou, e foram saindo de um em um, porque ele disse: aquele que disser que não tiver pecado, aquele que não se arrepender e chegar até a mim, eu escreverei o seu nome na terra. E se não tiver o nome escrito no alto dos céus, no livro da vida, como farás?
Porque só podemos ser justificados através do justo, através do único Filho, primogênito na ressurreição. Era necessário que ele fosse primeiro. E aquele que o segue, aquele que nega-se a si mesmo, aquele que é humilde e manso de coração, porque se está nele e ele em nós, temos as mesmas virtudes, produzimos os bons frutos, porque ninguém se produz bons frutos por si mesmo. E em mais um dia, Jesus, nós somos gratos pela Tua verdade, que o Senhor nos purifique como isopo, que o Senhor nos alcance, porque somos pecadores, somos falhos, mas alcançamos graça e sabedoria para anunciar as boas novas, para anunciar: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. E todo aquele que alcançar através de ti, que desviar do mal e que se purificar através do seu sangue carmesim, todo aquele que crê no Pai, crê no Filho e seguir em espírito está em unidade. É a noiva, comunidade da fé, que está preparada para adentrar nas regiões celestiais, a jubilosa Jerusalém dos milhares e milhares de anjos. Nós somos gratos por mais um dia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.